Bom dia, pessoal. É uma honra aqui poder contribuir com o amigo Fábio, com esse novo projeto, né, do EnergyCast, falando um pouco sobre a biomassa da cana-de-açúcar. Vamos trocar alguma ideia. Espero que vocês gostem do tema, gostem do assunto e aproveitem. Boa. É isso aí. Vamos dando sequência aqui, né, num novo episódio do EnergyCast. E, meu amigo Erico, você sabe que eu tenho uma grande admiração pela sua pessoa e como profissional, né? Sempre uma aula quando eu vou visitar você lá na usina Pindorama e da forma como você recebe toda e qualquer pessoa. Você é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração por ser um cara muito de família, né? Isso eu preservo muito também. E sempre que posso também, quando tem um tempo, a gente dá umas corridinhas aí. Eu sei que você é um cara que gosta de manter a saúde em dia. Então, e aí, como é que tá? Tá seguindo ainda com o projeto de bater os 10 km? A gente ainda corre, a gente ainda, toda manhã, o trabalho de usina, a rotina é cedo, mas a gente, 4h30, se levanta, faz um pré-treino e nunca para, né? Tenta fazer sempre, manter o exercício em dia, porque a mente, o corpo em dia, a mente também está em dia. É isso aí, é importante. A saúde da gente é tudo hoje. Então, assim, Erico, só entrando um pouco, onde a gente vai poder falar aqui um pouco sobre a biomassa. A gente sabe que a gente reside num estado que ele vem predominante aí da cana-de-açúcar. Então, hoje eu vejo a cooperativa Pindorama como um todo numa expansão, num crescimento exponencial, graças à sua gestão, né, de todos que fazem parte ali. Então, focando aqui na parte de biomassa, eu gostaria de que você introduzisse um pouco sobre o processo da biomassa como um todo, e a gente, ao longo dessa conversa, a gente vai poder entrar na parte de balanço energético, vamos poder falar também sobre a parte de investimento de novos equipamentos, caldeira, turbina, enfim. Eu gostaria que você explanasse um pouco aqui para a gente sobre o processo da biomassa, como tem sido os investimentos de vocês, né, ao longo desse tempo, e a moagem e a expectativa da nova moagem de 2024. O processo da biomassa é um processo muito interessante. Acho que todos que estão dentro da usina têm um bom conhecimento sobre essa área. A gente pode começar falando de que forma. Uma tonelada de cana, em função da fibra, define o quanto de bagaço tem aquela tonelada. Um exemplo, no Centro-Sul, quem tem uma fibra de 12, tem 120 kg de bagaço por tonelada de cana. A nossa região aqui é uma fibra aproximadamente de 14. Então a gente já tem mais biomassa por tonelada de cana do que no Centro-Sul. Quando a gente moe essa cana, a gente, no final do quinto terno, ou sexto, dependendo de cada usina... Aí você já está entrando nas etapas já... O bagaço vai para a caldeira. Só que ele vai com a umidade de 50% aproximadamente. É o que a gente tem depois da extração, depois de fazer a embebição na cana, né, para extrair o máximo possível do açúcar, vamos falar assim. E esse bagaço tem um poder calorífico específico, que é em cima desse poder calorífico que a gente calcula a capacidade de geração de vapor e quantas toneladas de bagaço para atingir o que a gente quer de vapor, o que quer de energia. Então isso tudo é um quebra-cabeça que é montado no projeto inicial da usina. Então, a geração de energia é em função dessa quantidade, é em função dessa umidade, a pressão da caldeira para se manter estável é em função dessa umidade. Então a gente vai abordar mais a fundo logo esse tema. Mas assim, a gente que moe, um exemplo, 300 toneladas de cana por dia, por hora, a gente tira lá a quantidade de bagaço X, que já está dentro do balanço para ter uma pequena sobra. A gente sobra, depois que queimou na caldeira, aproximadamente 7% desse bagaço, que a gente fica acumulando para os momentos de parada na usina, para os momentos da entre-safra, que a gente quer aproveitar a moagem do milho, que não gera essa biomassa para queima. Então a gente já vai segurar esse bagaço. Interessante isso que você colocou com relação ao milho, que eu acompanhei e vi uma entrevista, não conhecia ainda a nova planta, mas eu vi que vocês fizeram um novo investimento na unidade. Exato. Com uma planta de etanol de milho, né? Depois você pode explanar para a gente também. Essa é a grande visão do nosso presidente lá, o Clécio, né, que trouxe essa ideia, vendeu essa ideia para a gente, e hoje nós somos a primeira planta do Nordeste de etanol de milho. Hoje a gente já faz 120 mil litros de álcool hidratado do milho, já estamos com o aparelho de álcool anidro também pronto para operar, já estamos iniciando. Então, foi um projeto muito ousado, que deu certo, que já está gerando muitos frutos. Parabéns. Eu tenho acompanhado aí
nas redes sociais também, a cooperativa, o que vocês vêm divulgando e compartilhando. E o slogan de vocês já é tudo, né? Porque vocês colocam bem lá, ninguém é forte sozinho. E isso é uma verdade, entendeu? Eu vejo que a gestão de vocês tem sido uma gestão bastante eficiente, desde a parte da fábrica de suco, a própria usina Pindorama. Então, isso eu fico muito feliz, porque gera muito emprego e renda naquela região. E o Estado precisa disso. As pessoas precisam de emprego, né? Então, assim, quero aqui mandar meus parabéns, né, para o presidente, Dr. Clécio. É uma pessoa de visão, um grande empreendedor. E parabenizar você por estar aqui hoje e aceitar esse convite desse projeto do EnergyCast, que é justamente nessa linha de conversa que a gente vai seguir. Hoje eu vejo que vocês, além de ter a parte de geração de energia, você tem a parte de açúcar e álcool, correto? Ou seja, você já tem hoje um mix desses produtos. Eu vejo que isso já é um diferencial. Vi também que na última safra agora vocês bateram o recorde de moagem. E a expectativa para essas próximas safras também vai ser de bater a safra, a meta de vocês? Esse ano a previsão é de mais um recorde, tanto na produção final quanto no rendimento, eficiência de horas aproveitadas, moagem horária já é recorde, moagem total já vai ser recorde. Então, a gente sempre trabalha com essa visão, com esse objetivo, sempre acompanhando a grande visão do nosso presidente, né? Então, assim, se a gente voltando aqui um pouco para a parte mais técnica da biomassa, o que é que a gente pode falar mais um pouco sobre ela? Sobre os equipamentos, sobre caldeira, sobre geração de energia. Alguns exemplos. Mas, a gente trabalha com vapor superaquecido na caldeira. O que seria isso, né? Superaquecido. Vapor saturado. A física já define que cada pressão está amarrada à sua temperatura. Um exemplo, 21 kg de pressão, que é a pressão na nossa caldeira, muito embora várias usinas já estão optando por 42 kg, 67 kg de pressão. 21 kg de pressão, 216 graus de temperatura. A física define isso. Cada pressão tem sua temperatura. A gente superaquece esse vapor e trabalha com ele a 350 graus. Ou seja, a gente já tira algumas possíveis gotículas de água, né? A gente já tira algumas gotículas de água desse vapor. Isso aí está falando de quantas toneladas de hora de vapor numa caldeira desse porte? Pronto, a gente trabalha com duas caldeiras, uma com 90 e a outra com 60. A gente fica ali nas 150 toneladas de vapor por hora. É, né? Muita coisa. Então, assim, o que é que a gente faz? A nossa caldeira tem um número para a gente fazer um número mais próximo, mais redondo. 1 kg de bagaço, 2 kg de vapor. Aí eu trabalho com máquinas a 21 kg de pressão. A eficiência da minha turbina, do gerador, como seria? Eu trabalho onde 14 kg de vapor me gera 1 kW. Perfeito. Se eu trabalho um bagaço para 2 vapor e eu trabalho com 14 kg de vapor para gerar 1 kW, então eu preciso aproximadamente de 7 kg de bagaço para gerar 1 kW. Entendi. O que acontece com as caldeiras a 42 kg de pressão e com as turbinas que trabalham com 42 kg de pressão? Esse número diminui, eu aumento a minha eficiência. Eu gero o mesmo quilowatt consumindo, vamos lá, 8 kg de vapor ao invés dos 14. Ou seja, 8 kg de vapor, que já seria 4 kg de bagaço. Olha só, então eu gero a mesma energia consumindo menos bagaço. Ou seja, aumentando o meu potencial de geração. Então, como eu falo em melhorar a eficiência, ter um potencial de geração maior na matriz energética do Brasil com biomassa, seria dessa forma, melhorando as eficiências das caldeiras e melhorando a eficiência das máquinas e aumentando essa pressão. Perfeito. Esse é o grande pool do ganho energético nas usinas em relação à biomassa. Já tem usinas que trabalham também com 67 kg de pressão. Ou seja, a 21... eu faço 1 kW com 14 quilos. A 42, eu faço 8 kW com 8 kg de vapor. E a 67, como é que é isso? A 67, a gente faz o mesmo quilowatt com 6 kg de vapor. Já seria 3 kg de bagaço, 2,5.
Olha só, eu saí de 8 para 2,5 para gerar o mesmo quilowatt. Veja que ganho energético está tendo na planta. Exato. Veja o meu potencial de energia para onde foi agora, né? Então, esse é um número importante. As caldeiras já estão passando as usinas estão passando para essa pressão de geração. Entendeu? Lembrando de também vapor. que a depender do processo de cada indústria, tem a questão das moendas, né? Às vezes a moenda é a vapor ou é eletrificada, tem isso também que tem essa questão de perda, né? Eu queria que você abordasse um pouco falando sobre isso. Pronto, muito bem. Na usina, nós temos o primeiro e o quinto terno elétrico, mas o segundo, o terceiro e o quarto, turbina a vapor. O que acontece com isso? O vapor direcionado direto na turbina, ele tem uma eficiência menor. Quando eu tiro essa turbina, que coloca o motor elétrico, que passo a colocar todo esse vapor no gerador e puxar apenas a energia para esse motor, eu já tenho um ganho de algumas toneladas de vapor. Então, Perfeito. Quem eletrifica todos os ternos, quem eletrifica o preparo, começa a ter esse ganho. Porém, já não mexe solar, né? Você também tem outros aspectos, aí tem que aumentar a geração, a capacidade de geração, você já aumenta o gerador, tem que aumentar a sua capacidade de geração como um todo, a casa de força. Esse ano a gente investiu muito forte na parte do paralelismo das máquinas, de gerador com gerador, gerador entre concessionária, tá? Já deu uma eficiência muito grande no processo de geração de energia. Aderimos ao Mercado Livre, né? Já vamos tentar vender um pouco do excedente dessa geração. A gente hoje está na alta tecnologia em relação a esse paralelismo, já estamos com o DSLAC e MSLAC, que são os equipamentos da UDO, dos mais modernos que tem. Então a gente está sempre em busca, né? O presidente sempre apoiando, sempre cobrando essa melhoria e a gente sempre correndo. Parabéns, meu amigo. É isso aí, eficiência total, isso é gestão cooperativa Pindorama. Dando sequência e também fazendo uma pergunta a você, uma pergunta que eu acho que muita gente fica na curiosidade. A depender por onde você passa, você vê o processo industrial aí da biomassa, aí às vezes você vê aquele montante de biomassa sobrando. As pessoas às vezes não entendem, não sabem, aquilo ali, aquela biomassa, ela serve hoje para ração animal, né? Mas serve também para geração de energia. Então, às vezes, quando tem muita sobra, eu gostaria que você abordasse um pouco sobre essa sobra da biomassa, como ela pode ser bem utilizada e reutilizada, né? Eu vou contar um pouco sobre a biomassa da Pindorama. A gente já tem 20 anos na empresa e logo que a gente chegou, eu lembro assim que a gente encostava ela num canto e queimava porque tinha um excedente muito grande e não tinha nem onde usar. Com o passar do tempo, algumas usinas passaram a procurar a biomassa para comprar da gente, porque elas começaram a investir em geração. Então a gente disse, venha só tirar, não tem custo. Depois esse custo começou a aumentar porque a procura melhorou. E hoje em dia, ninguém quer mais vender, todo mundo segura a sua biomassa para poder aumentar esse potencial energético. Um exemplo, usinas vizinhas, né? O quanto mais bagaço tiver, melhor. Outra coisa que faz o consumo da biomassa aumentar seria o investimento alto em irrigação. Ou seja, eu gero energia, eu moo a cana, gero energia para o meu processo interno, mas eu tenho fatores, consumos externos que faz com que o meu balanço mude, né? Eu apenas moo para manter a minha caldeira e tenho uma sobra pequena para que aquilo reinicie e continue o ciclo. Perfeito. Como eu agora boto outros fatores, como, por exemplo, a irrigação, que está sempre se expandindo, aquele bagaço passa a ficar pouco. Então é onde vem a eficiência industrial, é onde vem a busca no preparo de cana, é onde vem todo o trabalho interno para que esse bagaço sobre, é onde vem as usinas procurando aumentar sempre a sua moagem. Então o bagaço hoje é muito importante, é fundamental, nunca é demais. Assim é que a gente enxerga o bagaço hoje em dia, a biomassa da cana. Parabéns, muito obrigado, boa explicação. Hoje eu vejo que você é um engenheiro completo. Você não é apenas um engenheiro eletricista, você sabe de tudo um pouco. É civil, é química, é mecânica. Porque no ambiente, no chão de fábrica, vamos dizer assim, de uma usina, você termina vendo de tudo, né? E convivendo, aprendendo, todo dia é um aprendizado. Verdade. Então, dando continuidade aqui, Erickson, tá de parabéns, eu vi que você já falou aqui também sobre a parte de, entrando um pouco no balanço energético, mas vamos dar continuidade aqui, falando um pouco sobre a parte de eficiência
né, como a eficiência energética é importante num processo do aproveitamento da biomassa. Então, eu vi que você já abordou isso aí. Pode colocar mais algumas informações nesse sentido? A gente tem alguns pontos em relação a isso. Um ponto importante também, que o processo ele é muito complexo, eu vejo que são muita informação, mas uma coisa que eu observo muito, eu gostaria também que você colocasse aqui, é a questão da água de desmin, né? Água desmineralizada, o desaerador. Então, esses pontos eu acredito que são pontos importantes para você manter um processo industrial em boa performance. Então, eu gostaria que você pudesse abordar isso aí. Bom, vamos lá. O desaerador, como você falou, a função do desaerador é tirar o oxigênio da água. Perfeito. Porém, no desaerador, a gente trabalha com a pressão positiva interna. Então, o que acontece? Que pressão positiva é essa? O que é isso? A água entra em ebulição a 100 graus. Ou seja, a pressão atmosférica. Isso. Se eu tenho uma pressão positiva nesse corpo, nesse vaso, essa água passa a não entrar mais em ebulição a 100 graus. Ela pode ir para 150, para 110, 115, 120, porque está num ambiente de pressão positiva. O que é que eu ganho com isso? A minha caldeira recebe uma água muito mais quente. Então, o meu diferencial de temperatura da água que entrou para a água próxima do ponto de vapor, aos 21 kg de pressão, que é os 216 graus, olha como está mais próximo. Se ela entrar com 80 graus na caldeira, olha o meu diferencial de temperatura, de 80 para 216, que é a temperatura do vapor. Se eu entro com 130 graus, já está mais próximo. Eu diminuo meu diferencial de temperatura, então eu queimo menos combustível. Perfeito. Eu queimo menos bagaço. Então eu aproveito mais a minha biomassa, ela sobra mais. O que é que a gente tem além do desaerador? A gente tem também o economizador. O que é o economizador? Ele já pega essa água que já veio um pouco mais quente em função do desaerador. O gás, antes de chegar na chaminé, que ainda está com muita temperatura, troca nessa serpentina da água, que já veio a 120 graus, e eleva ainda para 160, 170. Já cheguei mais próximo ainda da temperatura do vapor, que é 216. Então, eu já queimo menos bagaço, já dou mais velocidade na minha caldeira. Então, assim são os ganhos feitos no projeto de caldeira. É um desaerador eficiente, é um economizador eficiente, isso falando em função da água e em função da queima do bagaço, né? Aí agora, outro aspecto voltado também a essa economia energética industrial que pode gerar o resultado na sobra da biomassa, que pode dar a eficiência da nossa planta. A gente falou sobre pressão positiva, agora vamos falar sobre pressão negativa. Perfeito. Né? Pressão na caldeira, eu não quero que ela entre em ebulição cedo. Uhum. Mas no meu processo do açúcar, por exemplo, eu quero que ela entre em ebulição cedo. Porque lá eu já não consumo 21 quilos, não consumo vapor direto. Eu consumo o que a gente chama de vapor de escape, que é o vapor 1,5 kg de pressão, que é o vapor que vai fazer o cozimento da minha massa, é o vapor que vai aproveitar na minha destilação do álcool. Então, o que acontece com esse vazio, com esse vácuo? Lá, eu não quero que a água demore a entrar em ebulição. Se ela demora, ela consome mais energia nesse aspecto de cozimento. Então, eu trabalho com a pressão negativa dentro desse corpo para ela entrar em ebulição a 70 graus, por exemplo, 65 graus. E esse vazio, a unidade dele é milímetro de mercúrio. A gente tem todas as medições que a gente mantém esse vazio lá aproximadamente em 25, 24 na caixa de evaporação do último efeito, que é um sistema lá que a gente chama de... Não, fugiu agora. É um sistema de vazio que a gente trabalha na caixa de evaporação 3. Eu tive a oportunidade de, em um momento, entrar onde tem uma sala, onde tem um supervisório, né? Exato. Sala de controle, vamos dizer assim, que vocês têm um controle muito cuidadoso com a questão da caldeira, né? Porque a caldeira é como se fosse uma panela de pressão, vamos dizer assim, na verdade, né? Então, assim, tem que ter um cuidado e um controle sobre ela, né? A nossa automação na caldeira é completa. A gente chama os 3 elementos: ar, água e combustível. Isso tudo para tentar manter a pressão o mais estável possível, em função das variações da própria temperatura da água, da qualidade do bagaço, né? Então a gente mantém o ar primário sempre bem controlado
variando em função da qualidade do bagaço, que a hora ele vem talvez com um pouco mais de umidade, vem uma cana um pouco mais velha, um pouco mais nova. Então essa automação, abrir válvula, fechar válvula, imagine você manter isso manual, né? Então a gente tem todo esse processo automatizado, não só na caldeira, como no álcool da cana, no álcool do milho, no açúcar, no cozimento, na evaporação. Hoje, muito forte na parte de geração de energia. Nós já contratamos agora um grande sistema que é o SAP, estamos instalando. É o SAP, né? Não é o SAP, não, é o SPAA. SPAA é um grande sistema de automação que vai integrar as variáveis dos diversos supervisórios. Eu não preciso fazer um COI físico, isso seria um COI virtual. Entendi. Que eu pego as variáveis de cada ponto, um exemplo, fibra da cana, embebição de água, pressão, geração de vapor, brix do xarope lá na fabricação, e eles todos conversam entre si. Isso tudo requer uma instrumentação, uma automação muito... Exato. Isso tudo conversa entre si e os set points não é mais colocado por nós. Entendi. E sim, eles vão modulando para manter aquela receita de, vamos falar assim, receita de bolo que a gente programou o sistema para a melhor condição possível de operação para aquela realidade definida. Perfeito. Agora, é engraçado, né? Para tudo isso dar certo, entra numa situação que você colocou no início da sua fala. Umidade. Então, a cana, ela tem o ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Ela não pode chegar com a cana muito úmida, né? Então, além de você ter o processo de irrigação, a gente tem questões climáticas, né? Questão de muita chuva, às vezes não é bom. Assim, em relação a esse aspecto que você falou, isso seria o ATR da cana. É o açúcar que a cana traz para a usina. Assim, usina não faz açúcar. Usina extrai o açúcar que a cana transporta. Perfeito. Tem momentos que o ATR está baixa, a umidade realmente está muito... A cana está com muita água, vamos dizer assim, e o ATR está muito baixo. Tem momentos que a cana... Tem anos, na verdade, não são momentos, mas por anos. A cana está com ATR melhor, a gente tira muito mais açúcar por tonelada um ano do que no outro. Em relação a essa umidade, especificamente, que você falou, essa umidade que eu estou falando é a umidade do bagaço. É a umidade do bagaço que vai queimar na caldeira. Entendi. Essa é que a gente tem que ter muito cuidado, senão a caldeira não rende. Perfeito. Erickson, eu fico muito surpreso e me surpreende cada momento do que o pessoal consegue desenvolver e extrair da cana-de-açúcar, né? Porque da cana-de-açúcar hoje você consegue extrair o álcool, a cachaça, o açúcar, geração de energia, e aí tem agora o etanol, né, de segunda geração, enfim, e várias outras oportunidades de conhecimento que o pessoal vai extraindo da cana. O que você poderia estar contribuindo no que você, na sua visão, sobre o processo da cana-de-açúcar? O que tem mais de novidade por vir aí? Que os cientistas estão sempre estudando e sempre vindo novas tecnologias, enfim. Da cana-de-açúcar a gente já aproveita tudo, né? O último estágio seria o bagaço. Tem a vinhaça, né? O chorume. Pois é, a vinhaça que a gente já para fertirrigação. Mas assim, especificamente falando na Pindorama, diferente de todas as usinas aqui, eu acho, do Nordeste, a gente seca a levedura, né? A gente sangra um pouco da levedura, a gente mantém sempre as leveduras novas no processo do álcool, sempre sangra as leveduras mais velhas, a gente seca essa levedura, então a gente já aproveita vapor para essa secagem, ou seja, a gente precisa que já sobre vapor para mais esse ponto do processo, a gente precisa que já sobre vapor para mais o ponto do processo, que é o álcool de milho, né? A gente também tem pontos de borbotagem no milho, ou seja, um consumo alto de vapor. A gente precisa que, tanto para a energia elétrica propriamente dita nos motores, quanto o vapor realmente direto ao processo. A gente também precisa que sobre esse vapor, isso tudo vindo da moagem da cana. Olha só como a gente já está com um aproveitamento gigante de todo o potencial de geração, de todo o potencial de geração de bagaço, de geração de energia. A gente também está com o flocão, que também já consome muita energia, tem grandes motores lá, já consome também um pouco de vapor. Então, assim, eu enxergo a Pindorama bem redonda, né? Lógico, sempre tem o que melhorar, sempre tem que melhorar, mas a gente está sempre estudando, sempre se reunindo. Falando de geração, hoje, a geração que vocês hoje produzem seria geração própria. Vocês hoje têm a geração para irrigação, para a indústria. Vocês pretendem expandir essa geração para chegar a exportar,
Você comentou agora há pouco, no início da sua fala, sobre o mercado livre de energia. Gostaria também que você colocasse aí qual a expectativa com relação ao mercado livre. Vocês já estão economizando com o mercado livre e há essa expectativa de vocês ampliar a geração para exportar energia? Em relação ao mercado livre, é bom até falar, você quem trouxe essa ideia para a gente, né? E a gente abraçou e hoje a gente está no mercado livre. Por toda essa eficiência que a gente falou, por mais que a gente gere internamente para outros pontos do processo extra moagem da cana, a gente ainda tem um excedente. A gente hoje tem 9 mega instalado em geração de energia e a gente vai levar ao máximo esse potencial de geração para que esse excedente a gente entregue ao mercado livre. Entendi. A gente solta, né, na rede e pega esse crédito em quilowatts, vamos dizer assim. Perfeito. Eu estou muito satisfeito com toda a abordagem que você fez aqui, com a sua vinda, né? Quero agradecer desde já e vai ter outras oportunidades para a gente estar conversando, porque o assunto de biomassa ele é muito amplo, tem muita informação, mas eu estou muito feliz. Esse é o primeiro episódio, obrigado por você estar abraçando esse projeto. Sim, mais um pontozinho do processo em relação a vapor. Né, que a gente, como falou em vapor, falou no vazio, falou no vácuo, né, falou em umidade de cana, bagaço, caldeira, economizador. Assim, outro ponto interessante é o consumo do vapor na fabricação. A gente trabalha, por exemplo, com tríplice efeito. Se eu trabalhasse com um efeito, por exemplo, 1 kg de vapor evapora 1 litro d'água. Como eu trabalho no tríplice efeito, é 1 kg de vapor para evaporar 3 litros d'água. Olhe só como já melhorei a eficiência nesse ponto do processo, né? Ou seja, eu trabalho com o vapor, depois que sobrou é o vapor V1, que a gente chama, é o vapor V2, é o vapor V3. Então, é outro ganho. Eu acho que a gente fala isso aqui, mas o pessoal de usina conhece tudo isso, né? Isso não é segredo para o pessoal de usina. É só para a gente fazer esses comentários para quem não tá muito próximo dessas informações, né? Importante. Não, o conteúdo é muito vasto, é um conteúdo muito técnico. Eu acredito que a gente ia passar o dia todo falando de usina aqui. Tem que marcar um outro momento aqui, até para a gente envolver outros amigos aqui de usina, para a gente fazer uma mesa, um bate-papo aqui, só falando sobre biomassa e geração, enfim. Eu quero agradecer pelo seu convite aqui, a sua vinda, obrigado, em nome de todo mundo que faz o EnergyCast Nordeste. E fique à vontade se você quiser colocar alguma consideração final. Assim, eu fiquei muito feliz pelo convite. Fábio é um grande amigo, a gente já conhece há muito tempo. Sempre que eu puder ajudar, sempre que eu puder contribuir, eu vou estar por aqui. A gente tem algumas informações a mais para trocar sobre alguns pontos do processo. Então, só tenho a agradecer até pela lembrança, por ser o primeiro, né? É isso aí. E vai ser sucesso, o EnergyCast. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu. Valeu.